Ótimo, já começou a gravar, então uma boa tarde a todos aí. Vamos começar a nossa atividade aí de reforço de programação. Então, nós criamos um grupo no Whats. Todo mundo está no grupo, pessoal? Sim. Sim. Vamos ao que interessa, vamos começar. Eu vou cortar a câmera para ficar um pouco mais rápida a transmissão, até porque eu estou usando 2 Google Meet nesse momento, tá? Vamos lá. A câmera, vou compartilhar a minha tela. Se é essa aqui. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Beleza, perfeito. Então vamos começar, vamos pensar numa concepção. As 18 pessoas que estão aí, 19 agora, o pessoal tem áudio. Quem não tem áudio, digite aí no chat que não tem. Ah, não tem um áudio, por favor. Só para eu poder identificar. Todo mundo tem áudio, então? O João não tem? Sim. O João é de Jaraguá, né, João? Tá, você é ele mesmo, tá. Então, vamos lá. Então, é só o João que não tem áudio, todo mundo tem áudio. Então, eu vou dar prevalência. Tente usar o áudio para falar comigo e pode intervir na hora que vocês acharem necessário. Vou abrir o deve ser aqui. Tá? Vou criar um código-fonte, eu vou chamar isso aqui de programação. Exemplo 1.c, começando. Tá, o nosso tópico inicial que nós precisamos trabalhar é o seguinte. Variáveis, certo? O que são variáveis? E para que devo usar? Então, essa é a nossa primeira pergunta aí. O que são variáveis e para o que devo usar? E para o que devo usar? Vamos perguntar aí para o pessoal. Primeiro, quais são os tipos de variáveis que eu tenho? Vou dizer para vocês. Int, float, char, Long, double. Faz. Tá, nós temos... String também. String, na verdade, string é um tipo de variável, mas a string, ela acaba não sendo uma variável que nós usamos em Seance, tá? Ela não aparece isso em Seance. Tá? Ela é uma variável diferente. Então, vou colocar um asterístico aqui na frente dela, mas é um tipo de variável, e eu devo usar ela dessa forma assim, em um vetor de char. Tá? Para você entender. Vou usar ela como vetor de char. O que mais nós temos de variáveis? Vamos dar uma pesquisada na internet para ter uma ideia, caso tenha dúvidas sobre o que são as variáveis. Vou abrir o meu navegador internet aqui e vou colocar variáveis
ANSI. Então, normalmente tem um site da Wikipédia que é bem bom, fala o tipo de variáveis, que mostra o tipo de variáveis que existe, ó, tá? E seus tamanhos. Então, na verdade, nós vimos a questão do char, aí existe um sign de char, na verdade, sem sinal, com sinal, aí, na verdade, se permuta entre as tipos das variáveis. Então, nós temos a variável char, a variável int, a variável, daí eu posso ter sem sinal, com sinal, ela curta, pequena, tá? Posso ter ela curta com curta sem sinal, curta com sinal. Eu posso ter uma variável long, né, com inteiro. Posso ter um long com sinal e um long sem sinal. Então, ele vai permutar entre as variáveis. Aqui, na verdade, não está todas essas variáveis. Teria que ter mais. Deixa eu ver aqui. Tem um que eu gosto bastante, que é o C++. Mais referências. Enciclopédia. Não, deixa eu só. Quando pega ao vivo, às vezes não pega o site que eu quero. C. Vamos ver variáveis. História. Que mostra um pouquinho mais completo das variáveis, né? As variáveis do tipo char, ichar, int, long, float, double. Aí você tem uma variável boolean, na verdade, ela é só do C++, não é do C ANSI. Void, que na verdade nós já vimos esse tipo de variável. Seria o void, pessoal. Pessoal? Oi? Algo vazio. Estamos aqui. Vazio. Isso mesmo. Então, basicamente isso. Então, as variáveis que nós temos, o que nós devemos usar, são essas variáveis. O string, eu vou tirar dessa sequência, tá? Deixar ela por último, só para que você entenda que tem que ser um vetor de char. Tá? O que é um int? Inteiro. O inteiro. Que tipo de variável eu tenho um dia inteiro? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, menos 1, Menos 1, menos 2, menos 5. menos 5. Então, tem vários tipos de variáveis. O que é um float? Real. É um real. 2,5, 2,50. Exemplo, 1,25. 2,5, 2,50, 1,75. 1,75, menos 0,23. Então, essa seria um exemplo de variáveis e também ele faz parte do conjunto dos inteiros, correto? Sim. Então, eu tenho todo o conjunto de inteiros, então, conjunto dos inteiros. Na verdade, ela contempla mais tipo de variáveis. Então, normalmente é o dobro do que eu tenho. O que é o char? Caractere. É um caractere. Um exemplo de um caractere. A. A, Opção.
Opção, na verdade, é a variável, né? Como vou definir? B1 menos asterístico, pipe, são tudo tipo de caracteres, né? O que é um long? É uma variável bem longa, né? Na verdade, o long, ele é um aditivo, tá? Existe o short e o long. Ele é um aditivo, para quem viu a aula de ontem comigo, que é da turma B de programação, tá? De Joinville, da turma B, eles acabaram usando o long para poder fazer um dado muito grande. Mas esse tipo de variável, ela é uma inteira, tá? Se você notar aqui no guia de referência, o long ele faz parte de uma inteira, tá? E esse long, na verdade, ele vai ter um tamanho maior. O bom é o quadro. Deixa eu ver se eu acho uma tabela. Tem uma ideia de tamanho aqui, né? Então, eu tenho um long int. Então, eu tenho um número bem grande, ó, tá? Um int, eu tenho esse tamanho. E um long int, eu tenho um número maior, número de bytes. Na ideia que nós temos, ele não muda a quantidade de bytes. Mas se eu usasse isso no Arduino, que lá eu tenho 2 bytes, ele passa para 4 bytes. Tá? Então, aqui, na verdade, ele diz quantos bytes eu tenho. Um char, eu tenho 1 byte. Um float, eu tenho 4 bytes. Um double, eu tenho 8 bytes. E um long double, eu tenho 10 bytes. Tá? Então, na verdade, vai aumentando a precisão dele. E o long é um aditivo, tá? Que pode ser colocado tanto em long int como em long double. Tá? Também existe outro aditivo, que seria o aditivo chamado short. E é, na verdade, outro aditivo, que eu posso dizer que vai ser longo ou curto a minha variável. E essa variável ela vai trabalhar com uma concepção de diminuir. Ó, um inteiro, um int, eu tenho 4 bytes. Então, em vez de se eu for usar ele curto, ele vai ter 2 bytes. Então, meu número vai de 32.000 negativo a 32.000 positivo. Se eu colocar um signed na frente, eu só vou ter os números positivos. Aqui, na verdade, a tabela está errada, tá? Ele só seria a parte positiva. Então, ele aumenta o número positivo, como eu tenho aqui, ó. Desculpa, tá aqui, ó. Um signed, sem sinal, né? Sem sinal, eu tenho 4 bytes. Então, ele vai dobrar a minha capacidade para o outro lado, dentro dele. A mesma situação que quando eu colocar um short sem sinal. Então, eu vou ter lá 65.535, que seria a minha precisão em números que eu posso ter. No exemplo que acabou acontecendo na aula passada, para quem teve, eu usei isso para aumentar a precisão de um expoente. Na verdade, eu queria fazer 2 elevado a 1024. Então, ele dava um número muito grande referente a isso. E aí eu precisei usar uma variável maior. Então, isso aqui colocar como aditivo. Aditivo, não seria bem essa palavra. Alguém me ajuda com a palavra? Não é aditivo. Controle. Uma opção? Não. Vou colocar como tamanho. Tamanho da variável. Cara, int, float ou double, ok? Acho que fica melhor para entender, né? Long grande, short pequeno. Então, tamanho, posso trabalhar o tamanho da variável entre grande
para int, float e double. Ok, pessoal? Tá. E o que é um double? Duplo. Algum valor duplo. Ou com Ela duas é vezes com- o tamanho padrão. O double, ele é um real. Vou chamar assim, um real vezes 2. Tá? Ele é um dobro do meu real. Então, o tamanho que eu tenho, ele é muito maior. O exemplo dele vai ser o mesmo do real. O mesmo real. Professor, desculpa incomodar, posso fazer uma pergunta? Pode falar, Jéssica. Faz tempo que eu não te escuto. Ah, ali o caractere ali, né? É Tá? letra e número também? Letra, número, qualquer tipo de situação que eu tenho. Eu tenho 255 caracteres. Lembra da tabela ASCII, que nós vimos em umas aulas anteriores? Então, é toda a tabela ASCII que eu posso usar. Aqueles caracteres especiais para fazer ele cartão de visita é um char. Aham. Tá? Ele Então é possui- número, letra e número negativo? Isso mesmo. Ah, Número negativo não é um número, né? É a primeira casa dele, né? Na verdade, eu não posso ter um menos um. Eu tenho dois caracteres. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Aí eu tenho menos, eu tenho mais, eu tenho. Entendeu? aham. Eu tenho um caractere que eu posso estar utilizando. Posso ter números, mas não posso ter menos um. É que o char não classifica ele como um número, né? Ele não classifica como um número, ele classifica como se fosse um caractere. Como eu digitei aqui dentro, né? Nesse texto aqui, isso aqui não pertence a um número. Ele é um caractere no meu bloco de notas. Uhum. Entendeu, Beleza. Jéssica? Beleza, beleza. E o que é o void? O void ele apareceu para vocês na função principal. Ele aparece int main void, né? Sim. Tá. O que ele é? O void ele é um valor nulo. O que é um valor nulo? Não é um valor vazio, é um valor nulo, conhecido como na programação como null, dessa forma. É um valor nulo. Não existe valor. E a string que nós temos em Seance, nós usamos com o vetor de char. Então, se eu quiser fazer uma string, o exemplo seria mais ou menos assim. Ó. Nome, tamanho de 50 de char. Isso ele faria o meu vetor de char para fazer uma string. Ok? Ele acaba não sendo variáveis primitivas. Essas variáveis que nós estamos vendo nesse momento são variáveis primitivas. Isso aqui, na verdade, eu não considero como variável primitiva. Tá? Eu considero ela como complemento. Tá? Vou fazer um hashtag aqui chamado um complemento. E aqui, na verdade, se chama conjuntos. E aqui são chamados variáveis primitivas. Tem mais uma variável, que normalmente nunca aparece nas documentações, mas ela existe e se chama byte. Tá? E aqui são variáveis primitivas. Certo? Na verdade, byte é a menor. O que é um byte? Um byte é um byte. Né? Um byte é um byte. Para todo mundo estar claro o que é um byte? Sim. Sim. Tá, sim. Quantos zeros eu tenho num byte? Quantos zeros eu tenho num byte? Vocês vêm se entender. 8? 8. Eu tenho 8 zeros. Então, um byte, um exemplo de um byte seria 0008. 4, 8. É um exemplo de um byte. Todo mundo concorda? Ou 000, 00, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Ou poderia ser assim. Eu tenho 2 no byte? Então, na verdade, ele vai ser assim, ó. 1, 0. Ou vai ser 1. Isso é um exemplo de um byte. Um byte ele é composto por 8 bits. Cada bit ele é representado por 0 ou 1. E essa é a menor fração que eu posso trabalhar dentro de um algoritmo de tamanho. A menor fração que eu tenho é um byte. Eu não tenho como não sair de um byte. Entenderam? Sim. Sim. Aham. Então, essas são as bytes. Então, tipo, que eu tenho, é bom até entender o tamanho delas, né? Qual é o tamanho de um int? Lá na documentação diz que um int tem 4 bytes. Um int tem 4 bytes. Vou botar isso aqui no final para ele tem 4 bytes. Quanto tem um float? Um float, ele tem 4 bytes. Olha lá, na imagem que eu mostrei antes para vocês, um float tem 4 bytes. Quanto que eu tenho um char? Um char tem 1 byte. Na verdade. Certo? Quando eu tenho um double possui 8 bytes. Quanto possui um void? 0 bytes. 0 byte. Quando possui um byte, 1 byte. Entenderam? E aí eu posso fazer um aditivo. Digamos, se eu colocar um long dentro do inteiro, eu passo a ele ter 8 bytes. Eu coloco um sort, eu passo a ter 4 bytes. Deram para entender essa concepção? Sim. Além disso, eu tenho que chama, que são complementos, né? Unsigned, e eu tenho um sinal. Todos são sempre com sinal. Se você não colocar o aditivo, ele sempre vai achar que é com sinal. Isso aqui é com sinal ou... Não, beleza. Sem sinal ou com sinal. Também são complementos de uma variável. Se eu colocar um inteiro sem sinal, eu estou dizendo que eu só quero, ele só vai ter números positivos, nunca números negativos. Se eu colocar só deixar o int ou o int um sign, ele vai ter os números negativos e os números positivos. Tá claro para vocês? Sim. Esses dois, isso aqui eu não passei em aula, tá? Normalmente eu não passo isso. Na verdade, se vocês não iam aparecer nos teus algoritmos. Mas como nós estamos fazendo uma revisão, a ideia é complementar mais coisas, né? Ter um conjunto de mais informações. Então, o que são as variáveis? As variáveis são isso aqui, ó. Variáveis primitivas, complementos, e na verdade nós temos os conjuntos, que são as strings. Que, na verdade, isso aqui é uma observação, deixei com um asterístico ali dentro. Tá claro para todo mundo? Jéssica, Sim. João, Kaira, Éder. Sim. Sim, sim. Sim. Então tá. Vamos lá. Como que eu declaro uma variável, né? Como eu declaro uma variável? Vamos pensar dessa forma. Aí vamos trabalhar no algoritmo, necessariamente, né? Então nós temos umas variáveis. Digamos que eu quero guardar a minha idade. Vamos brincar assim, ó. Vamos trabalhar com um exemplo para que vocês possam entender. Primeiro vamos criar um bloco.
Essa estrutura que eu fiz aqui, o que é isso aqui, pessoal? Da linha 21 a 26. Fica chamando a biblioteca stdio.h e tá dizendo que no final dela ela tem que voltar pro 0. Se desligar, no caso. Tá. Isso aqui, na verdade, para que eu possa fazer o meu programa funcionar, eu preciso ter algumas características. O meu código sempre vai estar dentro desse espaço aqui, ó. Aqui dentro. Como também por aqui pode aparecer. O include stdio é a biblioteca que chama std, é standard. IO é input, output, tá? Que seria entrada e saída. Então, biblioteca padrão de entrada e saída, tá? Int main void se chama função principal. Sempre vai ter esse main para poder fazer. É uma função reservada, chamado main de principal, né? Eu vou chamar ela. E ela tem essa característica. Ela vai ter sempre um retorno inteiro. E a entrada dela pode ser um void, que não existe dados, ou pode ser um dado que eu vou receber de argumento do meu parâmetro. Também poderia ter. Como eu tenho, na minha função, um int aqui dentro, eu sou obrigado a ter a palavra return no final, e no caso eu optei por ter 0. Tá? Poderia ter um outro tipo de retorno. Ok? Vamos lá. Digamos que eu quero guardar uma variável chamada idade, e quero guardar essa variável a minha idade. Como que eu manipulo isso, né? Vamos lá. Sempre quando eu definir uma variável, ela vai ter esse escopo. Primeiro, o tipo da variável. Vou ter um espaço ele, mais o nome da variável. Sempre vai ser assim. Digamos que eu quero guardar a minha idade. Qual seria o tipo das variáveis primitivas que eu tenho aqui dentro que mais conseguiria guardar a minha idade? Um inteiro, um float, um char, um double, um void, um byte? Inteiro. Inteiro. Porque minha idade ela nunca vai ser fracionada. Alguém fala que eu tenho... Diz assim, eu faço aniversário em maio, né? Daqui um mês eu faço aniversário. Então, eu não vou dizer que eu tenho 39 anos, ponto 9. Não faz sentido, né? Ou eu tenho 39 anos e 11 meses. Fica um negócio estranho. Você não vai usar isso, né? Todo mundo concorda? Sim. Sim. Você vai usar para criança. Digamos, meu filho tem 1 ano e 7. Porque, na verdade, ele é muito pequenininho. Então, tu quer que ele tenha mais idade. Você não quer dizer que ele tem só 1 ano, né? Você quer dizer que ele tem 1 ano e 7. Não é? Um bebezinho faz isso. Mas, normalmente, você vai falar sempre em idades em números cheios. Então, a variável que vai ser mais interessante para esse processo seria o inteiro. Então, digamos que eu vou declarar uma variável aqui como exemplo, né? Um exemplo do meu cenário. Como que eu vou fazer? Int idade. Esse seria o meu exemplo, né? Vou colocar aqui com colchetes, para você saber que é o nome da variável. Vou tirar esse mais aqui para evitar que vocês achem que tem que ter um mais. E vai ficar bem assim. Ó. Tipo da variável e nome da variável. Tá claro para todo mundo? Então, imagine o seguinte. Eu quero, no meu algoritmo, eu quero que tenha a minha idade. Vamos trabalhar da seguinte forma. Então, int idade. Declarei. Quando eu declaro essa idade, tá? Lá na área de memória do teu computador, que não vai conseguir, nós não vamos conseguir visualizar nesse momento aqui, tá? Ele reserva, quando eu rodo esse algoritmo, quando eu dar um F11 aqui dentro, ele reservou, mesmo que ele já executou e parou, já finalizou ele executou uma área da memória, como se eu tivesse dentro do meu processo, né, gerenciador de processo aqui dentro, vou pegar aqui um aplicativo, e esse aplicativo ele tem vários processos, e dentro desse processo eu estou ocupando 2.0
6.2 megas o meu DevC está ocupando. Quando eu executo ele, vai aparecer aqui muito rapidamente, mal você vai conseguir visualizar ele, ó. Vamos passar. No meu processo executável, que ele não apareceu aqui dentro, ele vai ocupar uma área de memória de 4 bytes. Ele vai guardar na área de memória 4 bytes desse programa que eu executei, que é, na verdade, um vetor sequencial, onde eu tenho todos os meus endereços de memória. Então, aqui eu tenho a idade. Se eu declarei ela, ela existe. Como que eu posso inserir um dado na memória dessa idade? Você usa um símbolo que chama inserção. Inserção, nós vamos usar o igual. Inserção. Certo? Inserção faz parte com igual. Então, eu uso o símbolo que eu tenho aqui dentro do igual para fazer inserção. Então, digamos que eu quero um exemplo aqui dentro. Eu quero guardar nessa idade 39 anos, que é a minha idade. Então, idade vai receber, que é a minha inserção, 39. Tá claro isso para todo mundo? Sim. Sim. Tá. Quando eu vou inserir isso aqui, jogando no meu algoritmo aqui real, vai ficar idade, vai receber 39. Perfeito. Na verdade, nesse exemplo de algoritmo, eu já consegui trabalhar com os tipos de variáveis e fazer inserção. Eu tenho que saber que, quando eu declaro uma variável, e ela sempre vai ser compatível do meu cenário, vai ser tipo da variável, nome da variável e ponto e vírgula. Aqui eu tenho um espaço entre o nome da variável e a minha variável. Tipo, vou ter um espaço entre o tipo da variável e o nome da variável. E o exemplo é dessa forma. E quando eu vou inserir, vai ser dessa forma. Tá claro isso para todo mundo? Sim. Também sim. Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte. Como exercício, para fomentar o nosso processo aqui de modelo, vocês estão vendo que eu estou usando o próprio DevC para fazer um documento de vocês, né? De exemplo aí dentro. Nesse documento, eu quero que vocês façam um exercício, tá? Um exemplo. Eu vou escrever aqui para vocês. Faça um programa que guarde dados de uma pessoa. Faça um programa que guarde dados de uma pessoa. Que tipo de dados tem uma pessoa? Nome, idade, conta bancária. Tá, não precisa da conta bancária. Na verdade, eu só preciso da data de nascimento, nome da mãe e CPF. O restante eu resolvo. RG, RG, endereço, endereço, CPF, CPF e mais. Endereço, CPF, Telefone? telefone. Legal, Jéssica. Se quer mais, pode pôr mais, mas seria o suficiente referente a isso. Eu não estou pedindo que o usuário digite as informações. Eu quero que guarde essas informações. E essa pessoa que vai ser é você. Ó. Faça um programa que guarde dados de uma pessoa, entre parênteses, você. Vamos lá. Vamos fazer
exercício aí, para ver se todo mundo entendeu. Tá? Vocês não vão usar o scanf e não vão usar o getS, só para inserção de dados. Como vocês vão fazer isso? Vai ter que colocar igual a variável ali, botar o valor. Tem alguns que vai ser com chaves, outros vai ser com igual direto. Porque, na verdade, tem alguns que nome é um vetor, né? Como ficaria? Só as variáveis e o conteúdo. Eu quero que vocês guardem isso na situação. Vocês vão fazer o seguinte, para que eu garanta que vocês estejam fazendo, vocês vão fazer e vão colar no chat. Tá? A Jéssica fez uma pergunta, o real inclui os inteiros? Sim, inclui os inteiros, tá? Ok? Vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso. E aí já vou corrigir com vocês. Ai, ai, ai. 5 minutinhos. Só o nome de vocês. Cria um novo projeto. Eu até ajudo aqui inicialmente. Ó. Ó, já ajudei vocês uma boa parte do algoritmo. Cinco minutinhos, tá, pessoal? Professor? Professor? Oi, pode falar. Viu, os dados eles têm que ser imprimidos na tela ou só sendo armazenados já? Armazenado. Só armazenado. Eu acho que faltou um valor interessante aqui, seria peso. Isso é para as meninas. Aí é demais, né? Porque, na verdade, aí nós vamos ter todos os tipos, né? Nós temos nome, que é uma string, idade, que é um inteiro, e peso, que é um float. Então, na verdade, eu teria... Aí eu mato as meninas, né? Porque elas não gostam de falar a idade nem do peso, né? Eu ia falar isso agora, mas desde quando que o peso é interessante para as mulheres? Quer fazer uma briga, pergunta o peso da guria e pergunta a idade. Bom, pessoal, acho que já deu tempo. Acho que eu perdi meu... Quando eu mandei fazer o tempo, mas acho que já deu tempo. Vamos lá, na verdade, quem mandou aqui, o Brian já mandou. Colocou o nome. A declaração do Brian com o nome de inserção, ele não funciona dessa forma, tá, Brian? Ele vai dar um erro.
você não pode definir o tamanho e inserir ela. Eu vou mostrar como que faz isso, tá? Também a mesma situação no CPF e no RG e no telefone. Okay? Pessoal, pare o que estão fazendo e preste atenção agora na situação. Quais são as variáveis que eu vou ter? Primeiro, o nome, certo? Eu tenho duas formas de declarar a variável nome. Eu posso declarar ela assim, int. Nome, tamanho lá de 50 seria o suficiente para guardar o nome. Seria 50 caracteres. Quando eu declaro assim, dessa forma, eu vou ter que usar um método externo, uma função externa, que é o scanf, o getS, para guardar esse dado. Por quê? Essa informação nome, ela é um vetor. Então, cada lacuna tem que ser guardada a informação. Então, se eu declarei assim, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Nome recebe... dessa forma. Nome recebe, entre aspas, Manfred Rey Jr. Não tem como fazer isso. Ele não consegue receber dessa forma. Tá? Ele não dá. Ele vai dar um erro, ele vai dizer que não pode ser declarado, vai dar um ORM referente dizendo que a extensão não está colocada. Como seria a declaração dessa forma correta se eu declarei dessa situação? Seria no posicionamento de cada letra. Então, eu teria... Olha só a complicação que ia dar. Vou usar só o primeiro nome, tá? Que vai ficar mais fácil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A, N, R, E. Não dá mesmo. Só poderia fazer dessa forma assim, ó. Vou colocar os pontos. Seria a primeira opção. Eu declaro o tamanho dele e depois eu coloco as coordenadas cada uma. Aquela função scanf e a função getS, ele faz isso para mim. Tá, pessoal? Estão entendendo? Sim. Sim. Essa é a primeira opção. Vou jogar o nome como se fosse uma outra variável chamada int nome 2. Esse nome 2, eu posso não definir o tamanho e declarar dessa forma, assim, ó. Só a primeira vez. E agora que eu disse, esse vetor nome 2 recebeu em cada coordenada o nome Manfred. Vou rodar. Deu um erro, por quê? Não tá certo. Espera aí só um pouquinho. Claro. Char, né? Não é int, desculpa. O nome não é o inteiro. O Brian fez assim, né, Brian? Deixa eu ver se ele dá erro. Sim, professor, e não deu erro no meu aqui. Legal. Deve ter feito um aditivo na linguagem de programação que aceita dessa forma também. Será que ele aceita de outra forma também? Vou fazer um teste aqui. Porque às vezes faz uns aditivos na linguagem de programação. Não consigo inserir isso, tá certo. Então, eu posso usar
entre aspas, duplas, funciona certo, ou o nome na declaração. Mas aqui eu acho que também não dá para fazer dessa forma. Aqui. Mas também aceita, com o nome, tamanho do vetor específico. Vou voltar lá o que eu tinha feito. Brian, eu comentei contigo que estava errado aqui dentro da forma da expressão, ela está correta, e eu posso colocar o número aqui antecipado, e ele vai receber esse dado que tem aqui dentro, mesmo que o número for diferente, tá? Digamos, se aqui o vetor for maior, ele vai considerar baseado no que você inseriu. Mas se o vetor aqui for, voltamos à solução. Deixa eu só compartilhar aqui para você entender. O Brian mandou assim, ó, telefone, tamanho 13. Se aqui eu tiver 13, ele vai considerar um dos dois. Se aqui eu tiver 13 e aqui eu tenho 10, no caso, ele vai considerar o tamanho do vetor de 13. Mas se aqui eu tiver 14 e aqui ele está como 13, ele vai considerar o tamanho do vetor de 14, tá bom? Beleza, Entendeu? eu já botei 13 especificado mesmo porque, né, eu peguei por 13 dígitos mesmo, né? Mas tá ok. Entenderam a concepção? A mesma situação aqui, ó. Aqui eu tenho 200 e o teu nome não tem 200. Na verdade, ele vai pegar 200 vai ser o teu tamanho do teu vetor, mas o teu nome, que ele vai inserir inicialmente na entrada, vai ser dessa forma. Certo. Tá, então, quando eu inserir o nome, não inserir diretamente ele, eu sou obrigado a inserir coordenada por coordenada, posição 0, 1, 2 e 3 dele, porque isso aqui, na verdade, é um char. Esse char que eu tenho aqui, ele é um vetor. Como eu falei aqui dentro, lá no meu... Deixa eu abrir o... exemplo. Coloquei lá, ó. Ele é um conjunto, vetor de char, que eu uso como string. E essa informação vai ter que ser dessa forma. Não existe de outra forma de fazer. Entenderam isso? Pessoal? Sim. Só mandar esse aqui para o outro lado. Agora, os outros dados. Int, idade. Idade eu posso inserir direto, no caso 39, ou eu posso depois, idade, inserir depois 39. Não impede, ela vai funcionar das duas formas. Entenderam? Ou eu declaro já com o valor iniciado, ou eu declaro depois. Como é um variável primitivo, eu posso fazer dessa forma assim. Tá? Então, a próxima palavra que eu vou declarar vai ser idade. Depois eu tenho endereço. Lembre de não colocar acentuação. Nando Machado. 7. O próximo campo, eu vou apagar isso aqui, tá, pessoal? Fica mais limpo. Depois, char CPF. Depois, char telefone. Depois um char peso. Char não, aí é float. Peso, no caso meu, 88 quilos. 88,9, vou botar aí. Sei que eu não tenho 90, nem sei lá qual é o meu peso que está agora, mas tudo bem. Próximo disso.
Entenderam, pessoal? Sim. Sim. Então, assim eu declaro a variável. Alguma dúvida? Não, por Se eu enquanto, quiser fazer sem aquela resposta ali, dá também. Como sem resposta? Tipo, ali você coloca entre aspas, né, a resposta. Ah, direto, eu inseri a variável com o conteúdo. É, se não quiser falar a resposta que está em azul ali, só para o programa. Se você quiser ter uma interação com ele, que na verdade não é hoje que nós vamos trabalhar amanhã com as outras funções. Cada uma horinha nós vamos trabalhar com uma parte, né? A primeira parte que nós vamos ver é variáveis, que nós estamos vendo hoje, tá? Sim. Então, no caso, se eu quero declarar sem ter iniciado ela, eu sou obrigado a fazer daquela forma que eu fiz antes aqui, ó. Eu declaro um char chamado nome2, tamanho de 50, e aí cada lacuna do nome 2, na posição 0, eu sou obrigado a inserir um dado. Dessa forma. Tá? Sim, Ele é trabalhoso nesse primeiro momento. Por isso que nós sim. vamos usar o getS ou o scanf para poder preencher depois. Que, na verdade, é a possibilidade quando você não declara ele. Então, nós estamos inicializando tudo Uhum. direto na raiz. Ô, Manfred, só mais uma coisa. Pode perguntar, Éder. De hoje, quando tu queria deixar como arquivo de texto, né, que o programa não vai ser lido, tu usou essa barra asterisco. Isso. E de hoje tu usou 2 barras. Qual é a diferença entre um e outro? Tá. No caso, eu usei, acho que aqui, né? 2 barras, ele comenta somente a linha. A partir daquela barra, ele é comentário. Digamos, eu quero comentar essa idade depois, eu quero colocar um texto comentário aqui. Digamos, isso aqui, declaração de idade. Certo? Certo. Então, eu coloquei um texto. Se eu colocar barra, asterisco, asterisco, barra, essa situação aqui dentro é um contexto maior. Então, eu posso pegar várias linhas em contexto. Aqui, na verdade, é só a partir do final. Ah, beleza, então. Eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão falando. Eu não estou vendo o Marcos falar, eu não estou vendo o Caio falar, eu não estou vendo o Eduardo, do drone, tá? E ele fala bastante, não estou vendo a Kaira, não estou vendo o Joel, tá? Natan, Thiago. E aí, vocês estão prestando atenção? sim, sim. Sim, Sim, sim. Estamos aqui. Entenderam o que é uma variável? Sim. Aham. Eu tenho algumas listas de exercícios que eu usava das outras aulas. Deixa eu pegar aqui. Eu vou disponibilizar esse. Eu queria ver uma coisa se eu consigo fazer. Ele disse que eu posso anexar. Ah, consigo anexar aqui. Deixa eu ver se eu consigo anexar. Anexa a agenda aparece aqui. Professor, eu tenho uma pergunta, não sei se é no Pode tema perguntar. da aula, mas eu achei bem interessante ali quando o senhor comentou sobre os parâmetros de retorno, ali quando a gente passa no int main void, você comentou que tem como passar um parâmetro de retorno. Esse parâmetro de retorno seria, por exemplo, uma resposta de um outro arquivo? Isso, poderia ser uma resposta a outro arquivo. Aí eu abriria o sistema a partir daquela resposta, né? Isso mesmo. Ah, tá, beleza. Só que isso nós vamos ver. Qual é a tua fase? O teu é Jaraguá? Porque agora tá tudo junto, né? Eu sou de Joinville na turma A. Turma A. Então você não. Na verdade, vocês viram, vocês não tiveram aula na semana passada, então eu acredito que umas 2 aulas ou 3 aulas para frente nós vamos ver função. E a partir disso, Natan, vocês vão ter domínio para fazer esse tipo de situação. Por enquanto ainda não tem. Tá? Ah, beleza. Mas vão ter no futuro. Tá? Com passagem por referência. Tinha mais uma coisinha, deixa eu só me concentrar aqui dentro no meu Google Drive, que às vezes. Deixa eu achar primeiro o documento, antes que vocês fiquem procurando. E depois vocês querem me hackear. Aula. Fundamentos.
Eu não quero passar os mesmos exercícios que foram de sala, tá? Eu vou passar outros exercícios para vocês. Só um minutinho, só para achar aonde que está isso. Ô, professor, Pode falar. só uma questão que, no meu caso, assim, tipo, essas coisas assim, meio que eu já meio que peguei, o meu grande problema é a questão das lógicas, tipo, da resolução do exercício. Acho que é o mais estou me ferrando, no caso. Tá. Na verdade, essas aulas de contraturno que nós temos, nós vamos trabalhar na sequência, tá? Vai ser como se fosse uma revisão de tudo que eu estou fazendo. Quando tiver a problemática, nós vamos começar a pensar no raciocínio dele, tá? Então, a ideia é que vocês comecem a trabalhar com essa estrutura de forma mais efetiva. Beleza. Tá, já achei uma lista aqui dentro. Deixa eu só salvá-la como diferente. Lista complementar, estrutura de dados, entrada e saída. Resolva. Isso aí seria uma prova? Que eu estou falando para vocês? Não, não é uma prova, tá? É uma lista complementar aí de mais exercícios para que vocês possam trabalhar. Tá? Na verdade, tem alguns exercícios que vocês já viram em sala e outros não. São uma lista maior, só de entrada e saída de dados. Tá? Vai trabalhar com variáveis aí. Deixa eu pegar aqui. Programação iniciante, lista complementar. Salvar com Word. Ver se deu tudo certo. São 17 exercícios. Tá. Deixa eu abrir meu WhatsApp aqui. Eu vou mandar no grupo, tá? Como nós não temos uma aula O áudio tá travando. por isso. Então, ó, aula, deixa eu pegar documentos, aula C. Então, lá no eu coloquei uma lista de atividades complementares sobre estrutura de entrada e saída de dados, que é o que nós estamos trabalhando com variáveis. E os nossos dois exemplos, exercício 1 e exemplo 01. São os dois arquivos, mandei lá, ó. Eu vou compartilhar com vocês sempre pelo WhatsApp, pode ser, pessoal? Pode. Pode. Beleza. Vai ficar mais fácil. Agora são 18h06, eu tenho uma outra reunião de colegiado aí com o pessoal do Núcleo de Assessoramento Pedagógico, e, na verdade, nossa programação era das 5 até as 18, tá? Amanhã nós temos de novo, no mesmo horário, das 5 às 18, e aí eu vou contemplando devagarzinho, nós vamos revisando todo o material que nós já trabalhamos, tá? E o que eu estou passando é complemento, não é obrigatório fazer, é bom que quem está no grupo faça. Quando eu terminar aqui a gravação, o que eu mostrei hoje vai estar disponível para vocês logo depois no link para fazer download. Eu vou mandar aqui também dentro do próprio grupo, tá? Alguma dúvida hoje? Não, senhor, tranquilo. Tá? Então, hoje, na terça-feira, o que nós vimos, só para finalizar? Nós vimos o que é uma variável, tá? Quais são os tipos dela e como devo usar ela. Tá? O que são variáveis e para que devo usar elas. Então, vou guardar informações específicas. Então, eu tenho variáveis primitivas do tipo int, float, char, double, void ou byte, especificamente. Eu tenho complementos para as variáveis, como long ou short, tamanho da variável entre grande e pequeno, para int, float e double. E eu tenho um sign sem sinal ou com sinal, para que o meu valor ele fique maior ou
dividido, né, dentro da situação, e eu tenho os conjuntos que eu uso uma string usando uma coleção, um vetor de char, certo? E como eu declaro ela é tipo da variável e o nome da variável. Ok? Fechou. Ok. Professor, Beleza. Pode falar, Kaira. é só uma pergunta. C, ANSI, C++ e C são as mesmas coisas? São diferentes. Tá? Ah, entendi. O Seance, ele é mais primitivo. O que é mais primitivo? Ele é mais baixo em nível, ele é mais perto da linguagem de máquina. Normalmente, o que eu estou apresentando para vocês em sala é Seance. Aí, na verdade, tem algumas particularidades que eu posso programar em C++. Daí eu tenho duas formas de programar em C++. Estruturado, que é essa sequência, igual esse tipo de algoritmo que eu fiz aqui, uma sequência sequencial, ou orientado a objeto, que é que vocês vão aprender na terceira fase. Mas, nesse momento, o que nós estamos desenvolvendo é em Seance para que vocês aprendam duas coisas. Como a ferramenta se comporta, na verdade, todas as funcionalidades, estrutura condicional, estrutura de repetição, estrutura de seleção, função, vetores, variáveis e raciocínio lógico. Saber como monta o problema no raciocínio. Ah, entendi. Então, esse seria o mais básico mesmo, né? Mais básico. Tá? Mais básico. Entendi. Kaira, ontem tu estava na aula de segunda ou tua aula de sexta? Não, tem na aula de quinta, né? Quinta, isso, quinta. Isso. O pessoal que teve na aula de ontem, de segunda-feira, da forma que eu dividi o algoritmo, né? Eu dividi dessa forma aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Enviar, aula 5. Não. Programação. Turma B. Aula 5. Que eu dividi assim. Quais são as variáveis? O que é entrada? O que é processamento de dados? O que é saída? Tem alguém da turma B aí? Tem eu aqui. Ficou mais claro o entendimento do raciocínio lógico? Bem mais claro. Sim. Tá. Para quem está na turma de Jaraguá e na turma A, eu vou começar a fazer assim, ó. Eu sempre vou fazer a pergunta, quais são as variáveis do problema? Qual é a entrada do problema? Qual é o processamento de dados do problema? Qual é a saída do problema? Para dividir, para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Tá? Mudei um pouco a sistemática para ver se todo mundo começa a entender um pouco mais. Tá? Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Beleza. Tá. Espero vocês amanhã às 5 horas, tá? Para que temos as variáveis de impressão. Amanhã vai ser a aula de impressão de dados em tela, que é o nosso printf. Para que usar ele? Aonde que eu devo usar ele? Beleza, professor. Tá bom? Eu dou um até amanhã às 5. Beleza, obrigada, professor. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, professor. Um abraço. Até amanhã, então. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, professor. Um abraço.